Fala, gente, hoje a gente tá aqui comendo macarrãozinho. Fala aí, Débora, que eu tô meio engasgada. Ela já comeu. Eu que tô comendo ainda. Ela já comeu, já devorou, já tá passando pro lado da pizza. Mas olha que eu vou comer agora! E ainda tem coca. Tem um suquinho aqui que teve patrocínio, né? Do suco da pizza e do Ela bebe macarrãozinho suco e também. eu bebo coca. Foi tudo no patrocínio, gente. Macarrão, a pizza. Deliciosinho da rota. Gente, mas que Gostosinho. maravilha, viu? Porque a gente tava com tanta fome e é tão bom quando a comida chega assim, a gente morrendo de fome. Nossa, a gente que chega fica feliz. Que a gente descansa, ainda come. Pensa que maravilha, combinação perfeita. O descanso e a comida. E olha que o macarrão tá gostoso, viu, gente? E quentinho. Quente. Um Delícia. beijo, pessoal. Um abraço. Ela vai ficar aqui Agora eu vou mastigar um se pouquinho. alimentando. Agora eu vou mexer as orelhas.